Algumas cartas no Yu-Gi-Oh! São tão fortes que acabam merecendo uma banlist, entretanto, todas as cartas que combinam com ela acabam sendo muito fracas a ponto do deck não ter nenhuma relevância e a gente mal saber que essas cartas existem. Aqui eu tô dando exemplo com o circular, mas a gente tem diversas cartas que são muito fortes e que estão num deck muito ruim, portanto a gente mal sabe que elas funcionam. E é isso que eu, Matheus, vou trazer aqui para vocês hoje no canal da CAD. Então eu vou trazer 10 cartas que são muito boas, mas que estão em decks muito ruins. Então espero que vocês gostem aí desse conteúdo, pessoal. Bom, vamos lá, gente. De começo, eu vou mostrar aqui para vocês a Thunder Dragon Fusion. A Thunder Dragon Fusion, ela é uma carta muito forte aí do deck de Thunder Dragon, que por sua vez não consegue nem tentar ver jogo hoje em dia. E olha só o que essa carta faz. Primeiro, ela faz uma fusão, só que ela faz a fusão embaralhando as matérias, tanto do campo quanto banido, quanto do cemitério. Então ela faz a fusão com muita facilidade, embaralhando cartas que você já utilizou e coloca um monstro muito bom na mesa ali, né? Como por exemplo o Colossus ou o Titã, que são duas ótimas cartas de Thunder Dragon. Além disso, a Thunder Dragon Fusion tem o efeito de se banir do cemitério para adicionar qualquer monstro Thunder do deck para mão. Então, essa carta ela é completamente absurda, ela é muito forte, mas o deck de Thunder Dragon é tão pouco eficiente em utilizar ela que muitas vezes nem utiliza essa carta ou até mesmo utiliza apenas uma cópia da carta, coisa que para a qualidade da Thunder Dragon Fusion é bem estranho da gente ver uma pouca utilização dela, né? Aqui, a segunda carta que eu tenho para mostrar para vocês é a Pendulum Call. A Pendulum Call, quem lembra disso, já tomou essa carta, sabe como é forte você simplesmente ao custo de descartar uma carta, você adiciona dois Pendulum Magicians do deck para sua mão. Então ela é uma carta que adiciona duas cartas do deck para mão. E ainda por cima, ela tem o efeito de que até o final do turno do oponente, as suas cartas Magician na Pendulum Zone não podem ser destruídas por efeito. Então ela é muito, muito forte. Além de ser uma carta que adiciona duas cartas, ela protege todas as suas escalas ali até o final do turno do oponente. E infelizmente não vemos absolutamente nenhuma Pendulum Call sendo ativada nos dias de hoje, porque o deck que utiliza ela hoje em dia simplesmente não consegue jogar. A terceira carta aqui da minha lista é a The Melody of Awakening Dragon, que é uma carta que, ela, ao custo de descartar uma carta, ela também adiciona dois monstros dragão com 3.000 ou mais de ataque e 2.500 ou menos de defesa do deck para mão. Essa carta ela é uma carta clássica ali do deck de Blue Eyes, só que todos os monstros Blue Eyes são bem fraquinhos e não tem nenhuma jogada que a gente consegue fazer muito grande, mesmo que a gente consiga adicionar dois caras do nosso deck para nossa mão. Agora imagina se tivesse aí alguns monstros dragão com bons efeitos, com as condições possíveis aqui para nossa Melody, o estrago que eles não fariam com essa carta que é completamente absurda. E aqui, a quarta carta, também uma spell, que eu vou trazer aqui para vocês, é a World Legacy Monstrosity, que por sua vez tem o efeito duplo ali, onde você pode escolher uma das opções. Então, além de tudo, ela tem uma versatilidade muito grande. A primeira opção é você invocar um monstro de nível 9 da sua mão, o que por sua vez já pode ser bastante útil. Agora, a forte mesma é a segunda opção, que é a gente escolhe um monstro de nível 9 na nossa mesa e aí a gente invoca dois monstros diretamente do nosso deck com um tipo e atributo diferentes do monstro que a gente escolheu, e aí esses monstros não podem atacar e eles morrem no final do turno. Agora, olha que absurdo o fato de que a Monstrosity, ela, além de invocar dois monstros do nosso deck, ela não se preocupa com os efeitos do monstro. Os efeitos do monstro podem ser ativados normalmente, o que é extremamente forte aí, uma carta que invoca dois bichos do deck e que os bichos têm efeito normalmente. Então, a Monstrosity, infelizmente, só vê jogo mais ou menos ali no Generator, e ainda assim a gente não consegue ver muito deck de Generator por aí jogando.
A quinta carta que eu tenho para mostrar para vocês é a Spiral Flame, Espiral no caso, né? Flame Strike, que é uma carta de Odd Eyes que também tem duas opções. E olha só essa versatilidade. Você pode escolher entre, caso você controle uma carta Odd Eyes, você pode destruir uma carta no campo, ou você simplesmente adiciona para sua mão um monstro de nível 7 Odd Eyes diretamente do seu deck ou do seu extra deck. Então, olha que legal aí, é uma carta que não só pode adicionar uma carta do deck para mão, como ela tem a opção de ser uma carta de destruição, o que é muito eficiente, mas infelizmente a gente nem vê essa carta jogando hoje. Percebam até que essa carta nem é uma vez por turno, então se você tiver mais de uma cópia dela na sua mão, você vai conseguir utilizar normalmente, o que nos deixa mais surpresos ainda de a gente simplesmente não ver essa carta em jogo. A sexta carta que eu tenho para mostrar para vocês é aqui o Girso, The Orcust Mekk-Knight. Para quem manja desses decks antigos aí, sabe o como o Girso é uma carta extremamente forte para o seu arquétipo. Entretanto, seu arquétipo é tão ruim que não consegue ver jogo, mesmo tendo uma carta como o Girso. Girso esse que é uma Normal Summon de nível 4, que possui o efeito de que, quando é invocado, ele envia uma carta Orcust ou World Legacy diretamente do seu deck para o cemitério. Então ele é uma Foolish Burial ali quando é invocado, e além disso, ele tem o efeito de que, na resolução disso, se tiver duas ou mais cartas nessa coluna, na coluna dele, ele se transforma em um monstro tuner. Então a gente ainda consegue fazer jogadas de sincro com ele. Como se isso não fosse o bastante, ele pode, caso você não tenha nenhum monstro, nenhum outro monstro na sua mesa, você consegue invocar um token de cada lado do campo, o que é muito forte porque além de você ganhar um monstro na sua mesa, você coloca um tokenzinho na mesa do oponente e acaba se blindando de cartas como Lightning Storm, Infinite Impermanence, porque agora o oponente controla cartas na mesa. Então, muito forte aí o efeito do Girso e infelizmente o Orcust ainda assim consegue ser um deck horrível. A sétima carta que eu tenho para mostrar para vocês aqui é o único monstro de extra deck dessa lista, que é o Prankids Dododoodoo, que tem um efeito muito interessante, que ele simplesmente utiliza dois Prankids quaisquer para invocar ele, e aí quando ele é invocado ele adiciona qualquer Spell Trap Prankids do seu deck para sua mão. Então já começa que é uma carta Link 2, que quando é invocada adiciona uma carta do seu deck. E aí, além disso, ele pode se tributar para pegar duas cartas Prankids do seu cemitério para sua mão. Então o efeito dele é muito forte, são dois efeitos muito importantes e muito relevantes para o deck de Prankids, e ainda assim esse deck não consegue jogar porque as outras cartas acabam não compactuando ali muito com esse efeito bom, e a gente não consegue chegar nesse efeito para ter esse êxito todo aí por conta da vantagem que essa carta gera, porque é um Link 2 que pega 3 cartas, né? Uma do seu deck e 2 do seu cemitério para sua mão. A oitava carta que eu tenho para mostrar para vocês aqui é agora as 3 mais fortes foram essas do final, tá? E aqui a gente tem a Absorb Fusion, que é uma carta absurda de Gen Knight, que ela tem dois efeitos muito simples. Primeiro, ela adiciona uma carta Gen Knight do deck para sua mão. E aí, logo em seguida, você pode fazer uma fusão de um monstro Gen Knight, banindo as matérias da sua mão ou do seu campo. Então, simplesmente, ela, ao mesmo tempo que é uma carta que adiciona uma carta do deck para mão, ela faz uma fusão. Então, ela tanto é a carta que adiciona como a carta que invoca, o que é muito forte. Entretanto, a restrição de que você só pode invocar monstro Gen Knight no turno que você usa ela, faz com que ela não seja utilizada nem no próprio deck de Gen Knight. E olha que ironia, então, né? Que é uma carta muito forte que nunca nem chegou a ser utilizada aí no deck de Gen Knight. Em penúltimo lugar aqui, a gente tem uma outra carta que também é muito forte, que é a Red Eyes Insight, que ela tem um simples efeito de que ela envia um Red Eyes Monster da mão ou do seu deck para o cemitério, e tudo isso como custo, então o oponente não pode fazer nada quanto a essa Foolish. E aí ela adiciona qualquer magia ou armadilha Red Eyes do seu deck para sua mão, que não seja ela mesma. Então ela vai dar uma Foolish como custo e adicionar uma carta do deck para mão.
E infelizmente a gente não tem nada de decente para fazer com nenhuma dessas duas partes do efeito hoje em dia para essa Red Eyes Insight. Ela só tenta ali, às vezes em alguns decks de Dragoon, aparecer para buscar a Red Eyes Fusion, mas a gente infelizmente não consegue ver muito mais do que isso da Red Eyes Insight. E por final, a carta que eu acredito que seja a mais forte de todas dessa categoria é a Evil Eyes Unleashed, que é uma normal spell completamente desbalanceada. Ela envia um monstro Evil Eye e uma Spell Trap Evil Eye diretamente do seu deck para o cemitério, e tudo isso é o custo de ativação do efeito. E aí ela vai adicionar um equipamento Evil Eye do seu deck para sua mão. E aí, pelo resto do turno, sempre que você ativar uma carta que não for Evil Eye, você perde 500 de vida. Então, olha esse primeiro efeito, que absurdo. Ela dá 2 Foolishes de um monstro e de uma magia, tudo isso como custo, para adicionar um equipamento do Evil Eye do deck para mão. Então, é um efeito completamente absurdo que movimenta 3 cartas de uma vez só. E infelizmente a gente nem vê. Além disso, ela tem um outro efeito de que quando você faz uma Link Summon de um Link Evil Eye, ela pode se banir do cemitério para equipar um equipamento do cemitério nesse Link que você controla. E aí você ainda assim consegue utilizar os 2 efeitos dela no mesmo turno. Então, mesmo no mesmo turno que você ativa o efeito dela de mesa, você consegue ativar o de cemitério. Então, ela tem diversos efeitos extremamente fortes aqui, mas ainda assim a gente mal sabe quem é o deck de Evil Eye, o que essas cartas de Evil Eye fazem de tão ruins que elas são, comparadas a essa Unleashed aqui, que é completamente absurda. E aí, gente, no meio desse vídeo, vocês pensaram em alguma carta que eu não comentei aqui e que vocês acham que mereceria estar numa lista dessa? Bom, deixem aqui nos comentários que eventualmente, caso a gente consiga arrumar mais 10 cartas que sejam completamente absurdas, e que seria muito legal se vocês conseguissem nos dar 10 cartas pra gente fazer o próximo vídeo, eu vou fazer aqui uma versão aí só com as cartas sugeridas por vocês, e aí a gente vê o que as outras pessoas acham dessas sugestões que vocês derem. Então, valeu aí, gente, até uma próxima!